Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de português. Vamos abrir o livro lá na página, página 92. Página 92, nós vamos ter hoje uma leitura bem diferente, Leitura História em Quadrinhos. Tem alguns alunos meus que gostam muito de história de quadrinhos, que eu descobri, certo? Eu andei conversando nesse diagnóstico e me falaram que gostam muito de história em quadrinho. E o que é história em quadrinho, tia Regina? O que é leitura? Leitura em quadrinho. É o que essa leitura? É uma forma de leitura em quadrinhos, né? Que tem esses quadrinhos. É história contada com imagens e balões de fala. Aí esses aqui são os balãozinhos. É como se cada um personagem falasse, ó. Tá vendo? Um balãozinho, esse aqui branco, são os balãozinhos. Aí aponta para a pessoa, que é a pessoa que tá falando. Ó, esse aqui aponta para esse e esse para esse. Então, a tia Regina vai contar essa historinha. Quem fez essa historinha, o autor, ele é de Minas Gerais, é o mineiro Ziraldo Alves Pinto. Ele é um premiado escritor de livros infanto-juvenis. Entre suas obras destacam-se O Menino Maluquinho, que é essa que a tia Regina vai ler para vocês, O Bicho da Maçã e A Turma do Pererê. Então, vamos prestar atenção que eu vou fazer aqui a leitura da história. Depois que a tia Regina lê essa história em quadrinhos, vocês irão fazer a interpretação do texto, tá bom? Vamos ler devagarinho para vocês entenderem. O título é O Menino Maluquinho. Ó, o menino maluquinho é esse aqui, esse que tá com uma camisa amarela. Vamos ver o que ele falou. E esse aqui é o que ele falou, ó. Juninho. Então, esse aqui é o Juninho, certo? Vou te contar um segredo meu, mas não espalha. Quem falou isso foi o menino maluquinho, que foi ele que falou, ó, o balãozinho apontado para ele. Juninho, vou te contar um segredo meu, mas não espalha. Aí ele foi para o ouvido do Juninho, ó. É como esse blá, 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 blá. É ele cochichando, né? Sussurrando no ouvido do Juninho. Quando ele saiu, o Juninho falou o quê? Ha, 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 ha. Aí o menino maluquinho deu tchau. Aqui é o Juninho, chamou o nome da amiga dele, ó, Julieta, que é essa aqui. Então, ele já foi falar o segredo, né, ó. Deixa, ó, o balãozinho vem pra ele, que ele que tá falando no ouvido dela. Deixa eu te contar um segredo, o blá, 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 blá. Aí foi pro ouvido. Essa é a página 92. Agora, nós vamos dar continuidade na página 93. Vamos lá pro balãozinho seguindo. Aí, a amiga dele, como é o nome dela? Julieta, falou, uau, o balãozinho tá nela. O Juninho falou, não espalha, hein? A Carol, não imagina o que eu tenho para te contar. A Julieta que já passou para quem? Para Carol. Aí ela passa essa aqui, ó, essa aqui é a Carol, aí a Julieta está passando para ela, ó, blá, 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 está sussurrando no ouvido dela, já está contando o segredo. A Carol, essa aqui é a Julieta, falou o quê? Ha, 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 e a Carol fez o quê? Ri, ri. Quando esse aqui de amarelo é quem? O menino maluquinho. Quando a Carol viu ele, falou assim, ó, maluquinho, você quer ouvir um segredo? E ele respondeu, claro, conta, conta. Aí a Carol foi falar para ele, ó, blá, 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 sussurrando no ouvido dele.
Quando foi, ele ficou, ha, espera só eu contar essa pro Juninho e... Quando ele disse, epa, o que foi que ele pensou? Que esse segredo era o que ele tinha contado pro Juninho. E ele pediu o quê? Segredo, não foi? Ele falou no início do texto, ele falou, Juninho, vou te contar um segredo, meu, mas não espalha. O que foi que o Juninho fez? Espalhou o segredo dele. E, por final da história, em quadrinhos, ele mesmo a Carol veio contar para ele o próprio segredo dele, né? Você vê que às vezes você confia num amigo, numa pessoa, e a pessoa contou o próprio segredo. Olha a reação dele quando ele descobriu que estava falando era o próprio segredo dele. Ó, esse aqui, essa foto aqui, ó, sobre o autor, é o Ziraldo Alves. Ele é um escritor. Ele que escreve essas histórias que eu falei desde o início. Agora nós vamos para a página 94, onde vocês irão fazer a interpretação do texto, certo? Papai e a mamãe vão ajudar vocês. Primeira questão, vocês vão copiar nessas linhazinhas. Primeira questão, de quem era o segredo e o que aconteceu na história? De quem era o segredo? De quem será? De quem era o segredo? É o do nome da história. É daquele, você vai colocar o nome dele, como é o título da história. Eu falei bem no início, aí você vai escrever de quem era o segredo, aí bota o nome dele lá. E o que aconteceu na história? O que foi que aconteceu? Que o segredo dele se espalhou, não foi? Aí você vai colocar, o segredo era, bota o nome da pessoa e o que aconteceu na história, né? Segunda questão, quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? Você vai colocar aqui na questão 2. Você tem que ler lá a historinha, viu? Porque senão você não vai conseguir responder. E como é o título, tia Regina, da historinha, não é o menino maluquinho? Vamos prestar atenção. Terceira, copie do primeiro quadrinho o pedido que o maluquinho fez ao amigo. Você vai pegar aquela parte todinha da página 92, esse primeiro aqui, ó. Você tá vendo? Essa parte que fala, Juninho, vou te contar um segredo, tal. Você vai copiar na questão 3, certo? Questão 4. O amigo atendeu ao pedido? Sim ou não? O Juninho guardou segredo? Sim ou não? Aí você vai botar. Explique. Aí você vai explicar o quê? O porquê. Será que o Juninho guardou segredo? Você vai botar, por exemplo, um exemplo. Se for não, que você for colocar, você vai dizer por quê. Explique por quê que ele não guardou, né? Certo? A questão 5. Observe outra vez este quadrinho e releia o balão de fala. Ó, blá, 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 blá. Tem uma setinha puxando para cá. É o menino maluquinho conversando, falando o segredo pro Juninho. Ó, aqui o que é que fala aqui, ó. Balão de fala indicando a fala do menino maluquinho. Letra A. O que significa blá, 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 que é esse B e o Z, né? E 2 E, nesse balão de fala. O que é que significa esse blá, blá, blá? Significa quando uma pessoa está contando um segredo no ouvido, está sussurrando, né? Está falando baixinho, que está representando que a pessoa está contando um segredo, está falando um pouco baixo. Então, você vai escrever aqui o segundo sentido. Vamos para a página 95.
Página 95 é a letra B. A expressão blá, blá, blá aparece várias vezes na história, quando um personagem conta algo para outro. Complete a sequência com o nome dos personagens que a usam. Agora vocês vão prestar atenção. Eu vou explicar bem direitinho para vocês não errarem. O primeiro personagem é o menino maluquinho. Contou para. Ele contou primeiro para quem? A setinha vem pro 2. Ele contou o segredo depois. A primeira pessoa que ele contou o segredo foi a quem? Aí você coloca no 2. Aí do 2, contou para a terceira pessoa. Quem foi essa terceira pessoa? Você coloca o nome da terceira pessoa. E houve uma quarta pessoa, que ouviu também o segredo. Certo? Você coloca o nome aqui. Aqui é o nome do primeiro, da segunda pessoa, da terceira e da quarta pessoa. Tia Regina, como eu vou saber? É só ir lá na página 92, 93 e ler a historinha, a leitura em quadrinhos, tá bom? Questão 6. Observe a expressão. Essa expressão aqui da cara do menino maluquinho, quando a Carol foi falar para ele, olha o que ele fez. A cara de surpreso, epa. Ele lembrou o quê? Que aquele segredo ele já sabia, porque era o segredo dele. Observe a expressão do rosto do maluquinho no último quadrinho da história. O que será que ele percebeu? Converse com seus colegas e resista à resposta de vocês. Você vai conversar com o papai e a mamãe e vão escrever aqui o que foi que ele percebeu, né? Percebeu que o segredo era de quem? Aí você copia aqui. Questão 7. A história mostra que o segredo era engraçado. Marque um X nas expressões das falas que indicam isso. Olha, que era engraçado, foi muito engraçado. Engraçado é o blá, 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 é engraçado? É a expressão de engraçado? Não. É a impressão de estar sussurrando no ouvido. Agora, o ha, ha, ha. Preste atenção lá na historinha, você volta lá. Quem fez esse ha, 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 a impressão era de quê? Era de engraçado ou não? Aí você vai marcar o X. Epa! Ele falou, essa impressão dele aqui tá engraçada? Ele tá de assustado. Uau! É engraçado. E tem o em e o ri, ri, ri. Vocês vão marcar só 2 quadrinhos, certo? E lógico, a tia Regina não vai dizer qual é, mas vocês vão procurar qual, ó. A história mostra que o segredo era engraçado. Realmente, para a historinha de quadrinho, marca um X nas expressões. Aqui tem só 2 que tá certo. Das falas que indicam isso, que quando era engraçado, né? Agora nós vamos para a página 96. A página 96 é tudo, ó. Não é muitas páginas, não. É questão, porque tem algumas questões aqui, só é para marcar um X ou 2, é tudo rápido. Questão 8. Releia os quadrinhos e responda. Porque as palavras uau e epa estão escritas em letras bem grandes? Marque um X aqui nesses quadrinhos com a resposta certa. Ó. Uau e epa. Por que será que elas estão tão grandes? Será que é para indicar som baixo? Será que é para indicar som alto? Ou para indicar um sussurro? O que será que tá indicando quando a pessoa diz uau? Não foi? Aí, epa, você vai marcar ou um X, ou nesse primeiro quadro, ou nesse, só tem um certo. Será que é para indicar um som baixo, para indicar um sussurro ou para indicar um som alto? Você vai marcar só um X. Questão 9. No início da história, Maluquinho pede a Juninho que não espalhe o segredo. A letra A.
releia o quadrinho e veja o que ele fala para Carol no final. Aqui eu vou só ler, que é o que tem lá no início. Ó, balão de fala indicando a fala da Carol. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta, conta. Balão de fala indicando a fala do maluquinho. Letra B. Isso aqui, a letra A, não é para vocês fazerem nada. Só foi indicando os balãozinhos. Letra B. O menino maluquinho se interessa em saber segredos? O que demonstra existir ou não nesse interesse? Vocês acham que ele se interessou em saber? Se você acha, você vai botar sim. Aí você vai explicar por que ele se interessou em saber. É porque, aí você vai explicar que é porque ele era muito curioso, né? Aí ele se interessou na hora que a Carol veio contar para ele. Aí você responde aqui. Agora nós vamos lá para a página 97. Página 97 é também coisa rápida. Questão 10. Marque um X nas respostas corretas. Podemos dizer que a história em quadrinho lida é feita para divertir o leitor, dar instruções, informar sobre um assunto ou contar uma história. Vocês vão marcar aqui 2 quadrinhos. Essa leitura em quadrinhos, ela tem 2 respostas, 2 sentidos. Ela foi feita para 2 coisas. Para divertir o autor, dar instruções, informar sobre o assunto ou contar uma história. Tia Regina, eu tenho que marcar 2 quadrinhos, Ela é muito engraçada, né? Muito interessante. Então, marque 2 quadrinhos aí, tá bom? Então, por aqui é só explicando, organizando o que estudamos. O que é história em quadrinho? É história contada com imagem de balões e fala, tá bom? Por hoje é só, nossa aula de português terminou. Tira foto, tá bom? E manda para a tia Regina. Não esqueça, qualquer dúvida, me pergunte. E também na hora que eu for fazer a correção, se tiver alguma questãozinha errada, eu falo com o papai e a mamãe no privado, tá bom? Um beijo a todos por hoje. Nossa aulinha de português é só. E até amanhã.